empresa comercial comprou 100 unidades da mercadoria X por um valor de R$ 8.000 em 1/8 de X1. Em 15/8, vendeu 50 unidades dessa mercadoria pelo valor de R$ 100 cada. Em 20/8, adquiriu mais 50 unidades da mesma mercadoria pelo valor unitário de R$ 90. Sabendo-se que a empresa utiliza o método PEPS para controle de seus estoques e que os valores já estão todos já livres de impostos recuperáveis, o valor de CMV apurado em 31/2 de X1 foi D. Então, pessoal, o que a gente tem que prestar atenção aqui? Ó? Ele está querendo saber exatamente o valor do estoque. E o valor do estoque é apurado pelo método PEPS, ok? A gente tem que prestar atenção nessa informação que o método é PEPS e tem que prestar atenção que ele está querendo aqui saber sobre o valor do CMV. E quando eu pensar em CMV, a primeira coisa que eu tenho que ter a cabeça é qual é a fórmula do CMV, né? CMV nada mais é do que estoque inicial mais compras menos estoque final, certo? Essa é a fórmula do CMV. Então eu vou colocar aqui, ó, isso, essa conta a gente chega no CMV. Perfeito? E para resolver esse tipo de questão, a gente pode fazer de várias formas aqui, né? Tem algumas formas para resolver esse tipo de questão. A gente pode, por exemplo, pegar já a receita desse produto e tirar a compra, por exemplo. A gente pode fazer através da ficha de estoque aí, utilizando o método PEPS, que a gente também consegue visualizar dessa forma aí. E eu vou fazer, acho que de duas formas, resolver essa questão aqui de duas formas, para que vocês se identifiquem com a melhor forma possível aí, e aí consigam chegar na resposta final dessa questão. Perfeito? Então eu estou falando que o CMV é de estoque final, estoque inicial mais compras menos estoque final, certo? O que eu tenho que fazer? Ó? Se ela comprou 100 unidades da mercadoria, o estoque inicial dela era 0, perfeito? Vou colocar aqui, ó, estoque inicial igual a 0. Compras. Qual que é o valor de compras, pessoal? Comprou 100 unidades da mercadoria por um valor total de R$ 8.000. R$ 8.000. Estoque final, vamos ver aqui, qual que é? Aí a gente tem que fazer uma análise um pouquinho mais profunda, né? Ela comprou R$ 8.000, tá certo? Em 1/8 vendeu 50 unidades dessa mercadoria por R$ 100. Se ela vendeu 50, ela tinha um custo aqui, né, de estoque de R$ 8.000, ela vendeu 50 unidades, significa dizer que ela vendeu quanto? 50% dessas unidades compradas aqui, ó. Vou anotar aqui no cantinho para vocês. 50%, tá certo? E qual que é o valor de custo, então? Né? Ela tem que imediatamente pegar o valor de custo referente a esses R$ 8.000. Ou seja, o estoque final dela vai ser de R$ 4.000. Tá? Se eu tinha um custo de 100% aqui do meu estoque de R$ 8.000 e eu vendi 50 unidades, que representa 50%, significa dizer que eu vendi R$ 4.000 do estoque lá, do custo, tá? Então, quanto que eu tenho que fazer a baixa lá? Exatamente dos R$ 4.000. Ficou claro aí para vocês? E aplicando a fórmula aqui, o que a gente faz? Estoque final mais compras menos estoque final. Estoque inicial, perdão, né? Mais compras menos estoque final. Então, 8.000, zero aqui, né? Não vai fazer diferença. 8.000 menos 4.000, a resposta final aqui para o CMV dessa questão é igual a quanto? R$ 4.000. E aí a gente já pegaria aqui, ó, a resposta A como a resposta correta para essa questão, e é ela que está correta, perfeito? Viram como é fácil resolver assim, pessoal? Agora, qual que é a outra forma que a gente tem que fazer também? Às vezes tem pessoas que têm facilidade de preencher a ficha de estoque, não é? Então, eu vou fazer aqui junto com vocês justamente o preenchimento da ficha de estoque. Para isso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pedir ajuda aqui para o nosso amigo Excel, né? E a gente vai montar juntos essa ficha de estoque, então. Então, vou colocar aqui no Excel, já coloquei enunciado no Excel, como vocês podem observar aí. Vou colocar data, primeiramente a data, assim que a gente monta, né? Depois eu coloco aqui entradas, que vão ser as nossas compras. Aqui nas entradas eu coloco quantidade, unitário e saldo total, né? Aí eu venho aqui e coloco saídas, faço a mesma coisa, quantidade, unitário. Eu não vou colocar saldo total, vou colocar só total aqui, acho que fica mais didático para vocês, tá? Vou colocar total. E por último a gente faz a terceira coluna, que vai ser nossa saldo, né? Coluna de saldo final. Perfeito? E que a gente vai colocar no saldo final? Quantidade, unitário e total também. Perfeito, pessoal? Então essa é a estrutura da ficha de estoque, né? Eu peguei aqui 3 colunas, ó, estou amarrando aqui para fazer a separação, a mesclagem dessas colunas aqui, né? Aqui até ficou um pouquinho maior, eu não sei porquê, eu já vou diminuir. Bom, vamos lá. Analisando os fatos, então, que estão aí no enunciado, né? A empresa comercial comprou 100 unidades da mercadoria X por um valor de R$ 8.000 em 1/8 de X1. Então, vem aqui, ó, 1/8. Quanto que ela comprou? 100 unidades.
unitários ainda não dá para saber, mas a gente sabe que o valor total foi de R$8.000, eu divido os R$8.000 pela quantidade, perfeito? É isso aí, ó, R$8.000. No dia 1/8 não houve saída, então eu deixo zerado, e o saldo aqui vai ser exatamente a quantidade que a gente tinha, com o custo unitário que a gente tinha lá, tá certo? Com o saldo total também que a gente tinha. Perceberam? No dia 1/8 eu tenho isso daqui, o custo do meu estoque é de R$8.000. Maravilha? Vamos para o próximo fato, então? Com isso a gente matou essa questão do dia 1º. Em 15/8, ela vendeu 50 unidades. O que eu faço? O próximo dado aqui que eu vou colocar. Não houve entrada, houve venda, tá certo? Ela vendeu quantas unidades? 50 unidades. Ao custo, qual que seria esse custo unitário aqui então, pessoal? O custo que eu tenho que colocar é esse aqui. É imediatamente o que eu tenho no meu estoque, tá certo? Lembrando que esse método aqui é o PEPS, tá? Só um detalhezinho a mais aí pra gente lembrar. Então, o custo que eu tenho que colocar aqui, ó, é exatamente os R$80. É o quanto eu tinha lá no meu estoque. Antes desse valor aqui eu não tinha nada, tá certo? Aqui no anunciado não está mencionando que tinha um estoque inicial, por exemplo. Então, se está falando que comprou essas 100 unidades, eu tomo como base esses R$80 aqui, ó. Então, esses R$80 eu vou fazer vezes a quantidade e vou chegar aqui na saída total. Ou seja, saiu do meu estoque R$4.000. Perfeito? E aí, quanto que eu fico de saldo, então? Eu tinha 100, menos quantas foram vendidas, eu fiquei com 50, tá certo? O custo unitário continua sendo igual, porque eu ainda tenho vezes 80 aqui, ainda sobraram 80 mercadorias dessas 100 que eu tinha para vender. Então eu faço esse daqui vezes os 50 e chego aqui no saldo final de R$4.000 pro dia 15 de agosto. Perfeito? Estão acompanhando aí, né? Então vamos lá. O que mais que tem que fazer aqui, ó? Em 20/8, adquiriu mais 50 unidades da mesma mercadoria pelo valor unitário de R$90. Então vamos lá, 20/8, o que ela fez? Ela comprou, né, mais 50 unidades pelo valor unitário de 90. A gente vai fazer essa aquisição assim, ó, 90 vezes 50, sabe o valor total que foi adquirido aqui, de R$4.500. Nesse dia também não houve saída, a gente não vai colocar aqui, ó. Opa. Vou deixar a saída aqui. Não houve, deixei zerado. Portanto, qual que é o nosso saldo então, pessoal? Eu tenho aqui R$50, aliás, 50 mercadorias ao preço de R$90. E aí eu tenho que fazer separado, né? Já vou explicar para vocês o porquê. Opa, esse aqui vezes esse aqui. Bom, aqui o meu custo de estoque, ó, no dia 20 de agosto, qual que é? Vou até fazer uma marcação aqui para ficar legal, pessoal. No dia 20 de agosto eu tenho 50 mercadorias a R$80, que dá 4.000, e tenho 50 mercadorias a R$90, que dá 4.500. Ou seja, no dia 20 de agosto o custo de estoque aqui é exatamente esse. Ó. Vou somar aqui para vocês. Ok? Então eu tenho R$8.500 aqui. Perfeito? Entenderam aí, né? Maravilha, pessoal. Vamos ver o que está falando mais aqui, ó. Então, parou nos R$90 lá das 50 unidades do dia 20/8. Está falando, sabendo que a empresa utiliza o método PEPS para controle de seus estoques e que os valores já estão todos livres de impostos recuperáveis, o valor do CMV apurado em 31/8, ou seja, já está dentro do nosso mês aqui, foi D. E aí ele dá as opções aqui. Observem, pessoal, que a gente não pode confundir, né? O método PEPS, o que ele fala? Exatamente isso aqui, ó. Por isso que é PEPS o nome, a abreviação disso aqui, ó. Primeiro que entra, primeiro que sai. O conceito é, comprei uma mercadoria aqui no dia 1º de agosto, comprei 100 unidades dessa mercadoria, R$80. Se eu tivesse uma venda aqui de 100 mercadorias e não de 50, eu teria que ter o custo de R$80. Porque o custo que eu utilizo para o estoque é sempre do primeiro produto que entrou. Ok? Só para ficar um pouquinho mais claro, ó, se eu tivesse uma venda aqui de 120 unidades, por exemplo, 120, tá? No lugar desses 50 que fossem 120 unidades. O que eu faria? Eu pegaria 100 unidades a 80, eu não posso pegar 120 porque eu só tinha 80 aqui, perfeito? E pegaria mais 20 ao custo de quanto? 90, que é o próximo custo que a gente tem aqui, ó. A próxima compra, aliás, que a gente tem aqui, né? Perfeito? Eu zeraria esse saldo a R$80 e eu utilizaria 20 dessas 50 aqui a um custo de 90. Esse é o método primeiro que entra, primeiro que sai que a gente está falando aqui, que a gente está mencionando aqui. Perfeito? Só para revisar um pouquinho aí por cima, uma aula de custos aí também, falando de estoques, tá? Mas não é o caso. E por que que e onde que isso vai interferir, pessoal? Observem que a gente chegou aqui no valor de estoque de R$8.500, não chegamos? Então eu vou colocar uma outra ferramenta aqui, só um minuto.
Bom, observem então, pessoal, que a gente chegou a um custo de estoque de R$ 8.500, conforme eu disse para vocês aí, não é isso? É isso que está falando aqui. Se a gente pegar e marcar a opção C, por exemplo, pessoal, ó, olha só, a opção C, ela traz exatamente isso aí que eu estou te falando, R$ 8.500. Marco aqui, vai estar certo? Não, vai estar errado. Por quê, pessoal? Porque isso aqui é o custo de estoque, perfeito? Opa. É o custo de estoque. Esse daqui não é o que a gente está precisando. O que a gente está precisando, pessoal? É o CMV. Eu não estou precisando saber quanto tem no estoque lá. Eu preciso saber qual é o CMV. E o CMV é o custo da mercadoria vendida, não o custo da mercadoria em estoque. Perfeito? CMV, custo da mercadoria vendida. Tá? Então, como é que eu faço para saber? Através da ficha de estoque. Ó. Eu tinha lá a mercadoria de R$ 8.000 no saldo, né? Quando houve a venda aqui, eu lancei sobre o valor de R$ 80, que é o valor que a gente tem que fazer puxando daqui, ó, exatamente daqui, perfeito? E aí eu cheguei aqui a uma venda de 50 unidades, R$ 80, e fiquei com saldo ainda de R$ 4.000, perfeito? Vamos parar aqui, ó. Por que a gente vai parar aqui? Porque essa compra do dia 20 aqui, essa compra não vai interferir para o nosso cálculo, observem aí, pessoal. Por quê? A compra de mercadoria ela vai para o custo de estoque, ela não vai para o custo da mercadoria vendida. Tá certo? É o que a gente tem que fazer. Lembra que aqui a gente está falando de uma compra, né? São entradas, ó. Observem aí. E aqui a gente tem que saber o CMV, o custo da mercadoria vendida. Ou seja, qual é o custo do dia 15 aqui, basicamente, o enunciado está pedindo. E o custo a gente está vendo que é de R$ 4.000 aqui. Fazendo daquela outra forma, né? A gente pode pegar também estoque inicial, conforme eu disse para vocês no início aqui, ó, estoque inicial, mais compras, menos estoque final. E você chega exatamente nos mesmos R$ 4.000. Estoque inicial, então, fica 0. Estoque, compra fica R$ 8.000, não é isso? A gente viu lá. E estoque final fica de R$ 4.000, não é isso? É isso que a gente está vendo aqui, ó, R$ 4.000 no dia 15 de agosto. Vamos lembrar aí, pessoal. Então, fazendo essa continha aqui, a gente chega no CMV de R$ 4.000. Alternativa A, a resposta correta para essa questão. Perfeito? Pessoal, então se vocês gostaram do método de resolução das questões, esse método é o método que eu utilizo no nosso curso online preparatório para o exame de suficiência do CRC. Eu vou deixar mais informações aqui no link da descrição desse vídeo, tá certo? Peço que vocês entrem lá se vocês quiserem mais informações sobre esse curso online que vai te ajudar na aprovação para o exame de suficiência, tá? Outra coisa que eu preciso pedir para vocês é que para que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem um curtir aí, ativem o sininho também, porque isso acaba ajudando essa informação a chegar para o maior número de pessoas. Isso que nos dá o incentivo também para continuar fazendo a resolução das questões aqui. E a gente sabe que muita gente estuda pelo YouTube também, né? Muita gente prefere não fazer o investimento de um curso, estudar pelo YouTube, então é por isso que a gente produz esse tipo de conteúdo aqui também. Lembrando, pessoal, que o YouTube ele realmente ajuda você nos seus estudos aí. Mas se você quiser uma preparação de forma estruturada, sabendo quais são as matérias, por onde você tem que estudar, o que cai de fato, com resoluções das questões anteriores, com aulas teóricas a cada questão, por exemplo, aqui eu falei do método PEPS, né? Do método PEPS. Bom, por exemplo, aqui eu falei do método PEPS, tá certo? E aí, no curso, isso daqui eu falaria muito mais a fundo, né? Eu entraria com a explicação dos métodos que existem aí, que são permitidos pela legislação fiscal, inclusive, quais não são, qual a diferença de um para o outro. Então, realmente, cada tema que traz nas questões, o que a gente faz? A gente procura trazer uma aula de contabilidade para que você entenda todos os conceitos de forma profunda, tá? É isso que eu ensino lá no curso. Então, conforme eu falei para vocês, vou deixar o link na descrição e espero que vocês tenham gostado dessa resolução aqui. Postarei em breve novas resoluções do último exame de suficiência e então eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço.